fala concurseiro, fala concurseira aí como vocês estão. Espero que esteja tudo bem com os senhores. Me chamo Lucas Santos, ajudarei os senhores aí, dessa vez aí na aula de inquérito policial, parte 2. Importante que você tenha visto a parte 1, para que você venha continuar aí de forma didática, beleza? Curta, ative o sininho, comente, compartilhe, ajude aí o canal a crescer aí. Sem muita enrolação, já vamos dar início aí à nossa aula. Senhores, nós terminamos a última aula na parte relacionada ao artigo 6º do Código Penal, relacionada às diligências que o delegado de polícia ele vai fazer ali. Isso dali está tudo já no artigo certinho, e aquilo dali decoreba, como eu já tinha falado, tá bom? Hoje a gente vai começar com a reprodução simulada dos fatos. O que seria a reprodução simulada dos fatos? Na ocorrência de um crime propriamente dito, para entender a dinâmica do delito, há uma possibilidade de ter essa dinâmica para entender como que foi feito, como que teve a ideia ali da ocorrência, tá? Sem muita enrolação. Quando não pode se fazer essa reprodução? Quando vem a ferir a moralidade e a ordem pública, beleza? Não tem muita enrolação aqui, é só isso, tá? Vamos para o próximo slide. Prazo do inquérito, isso daí decoreba. O indiciado, quando ele estiver preso, 10 dias, podendo ser prolongado por mais 15 dias, o indiciado solto, 30 dias, tá bom? É de suma importância que você venha entender que quando esse inquérito policial não tenha terminado, esse indivíduo ele está preso ainda, tem que ser solto de imediato, tá bom? Isso daí é uma regra, tá bom? Leva isso aí para sua provinha. Vamos para o próximo. Tá. Aí eu coloquei também o prazo da lei de drogas, que seria o indivíduo preso 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, o indivíduo solto 90, sendo prorrogado por mais 90 dias aí o prazo do inquérito policial. Beleza? Vamos aí para aos instrumentos do crime e os objetos da prova. Esses instrumentos, senhores, tudo aquilo que está relacionado, amarrado ao inquérito, ele vai ser levado juntamente ali para o Ministério Público, tá bom? Isso daí é como uma regra, tá? Não tem muita coisa a se falar sobre isso. Tudo aquilo que eu for falar, olha, anote isso aí, isso é decoreba. Decoreba é reler, trilher. Não tem muita coisa para se falar. Mas quando eu vinha destrinchar propriamente, você preste bastante atenção que há uma incidência absurda. Essas partes de regra e tal, prazo, isso daí cai, é decoreba, tá? Isso aí você tem que saber, isso aí sem muita trocação de ideia, beleza? O inquérito policial acompanhará a denúncia e a queixa, tá bom? Vai servindo de base a ela. E vamos aí à função da autoridade policial. Ela tem outras funções aí que eu coloquei aí no slide de forma organizadinha. Auxiliar autoridades judiciárias, cumprir diligências, ajudar ali, no caso, cumprir os mandatos judiciais, tá? Ele que vai representar também relacionado a uma prisão, tá bom? E isso daí são algumas das diligências que não estão lá no artigo 6º, mas aí já está aqui amarradinho aí para você já anotar, beleza? Dados cadastrais. Existem alguns crimes que é possível o delegado de polícia pedir os dados cadastrais sem necessidade de ter ordem judicial, tá bom? Posteriormente você vai ver alguns crimes. Eu coloquei aqui em relação ao prazo, né, para você entender, que é os dados da vítima e os dados do suspeito, tá? Dados cadastrais. Leve isso aí em consideração, que possivelmente aí, geralmente coloca aí, é possível analisar, não, é dados cadastrais, beleza? Crimes abrangidos. Tem outros crimes. Isso daí está lá no artigo 13A. Eu coloquei só alguns aqui, eu não coloquei todos. Ó. Sequestro, cárcere privado, tráfico de pessoas, sequestro relâmpago. Você vai observar que nesses crimes há uma ideia de privação de liberdade, tal. Então, quando ele te cobrar na prova, quando há possibilidade de pedir o dado cadastral e qual crime você esquecer, você lembra disso. Pô, é alguma coisa relacionada a sequestro, extorsão mediante sequestro. Então, essas coisas relacionadas à privação de liberdade da vítima vai estar elencada aí nessa relação dos dados cadastrais, beleza? Vamos lá. A localização da vítima ou suspeito. Acesso, isso daqui já é um complemento. Vamos para frente. Vamos lá. O que seria a notícia crimes? A notícia crimes nada mais é do que a notícia do crime propriamente dita. E como essa notícia chega ao delegado de polícia, é subdividida em algumas espécies. Por exemplo, aí eu já coloquei cognição imediata. Estaria relacionado ao delegado de polícia atuando nas suas atividades laborais, as atividades cotidianas, ele toma conhecimento da prática do delito.
No crime de ação pública incondicionada, ele vai dar início ao inquérito o quê? De ofício. Agora, na cognição imediata, estaria relacionado aos crimes que exijam a representação da vítima ou aquele que a pessoa ali tem responsabilidade. O indivíduo tem responsabilidade por alguém e esse mesmo ele dá a representação. Beleza? Então, você sabe como a regra propriamente dita só pode dar início ao inquérito nos crimes que tem a representação quando essa mesma pessoa vai representar. Beleza? O que seria a cognição coercitiva, a ideia de coerção, de levar força? Seria ali, melhor dizendo, de exigência, né? Uma exigência mais forte, seria ali levar o indivíduo em prisão em flagrante. O indivíduo é pego cometendo delito e é levado à autoridade policial. Depois eu vou falar sobre o flagrante delito, o flagrante próprio, flagrante ficto, preordenado, enfim. Eu vou falar nas aulas posteriores, beleza? Vamos para o próximo slide. Vamos aí para outras espécies. Isso daí também estaria relacionado como o delegado de polícia ele vai tomar conhecimento. Isso daí, a denúncia anônima, estaria também chamada de inqualificada. Por quê? Porque é levado conhecimento ao delegado de polícia relacionado ao fato, só que o delegado de polícia ele não pode iniciar um inquérito fundada na denúncia anônima. O que o delegado de polícia faz? Ele vai observar, ele vai proceder em algumas diligências para ter materialidade do fato e, assim, ele poder dar início ao inquérito policial. Beleza? E a qualificada estaria relacionada à requisição do Ministério Público. Ok? Vamos lá. Delatio criminis estaria relacionado à comunicação da infração realizada por terceiro e não seja a vítima. Também relacionada aí a propriamente como o delegado de polícia ele vai tomar conhecimento do fato. Beleza? Algumas coisas aí que é bem relevante para você levar para sua prova. Representação. Como essa representação ela pode ocorrer? Eu já listei para você. Oralmente, por escrito, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Beleza? Independência técnico-jurídica. O delegado de polícia ele tem dois enfoques. Né? A independência dele da base técnico-jurídica, propriamente dita, que seria isso? Seria o mesmo. Enquadrar um fato dentro de uma tipificação do ordenamento jurídico, do Código Penal. Tá bom? É ele que vai fundamentar ali. E a outra parte ali da diligência que ele vai poder fazer é como que ele vai conduzir as investigações. As diligências a serem tomadas. Isso daí estaria relacionado à sua independência técnico-jurídica. Ou seja, como vai dar as diligências, como ele é o cabeça, ele é o líder ali, ele vai organizar toda essa ideia de como ele vai chegar à construção do inquérito propriamente dito, tipificando, organizando, mas a partir dessas diligências. Tá bom? Deixa eu ampliar aqui. Senhores, aula curtinha, muito tranquilo. Teve alguns pontos que eu tive que falar um pouquinho mais, outros não achei tão relevante de ficar falando, porque é decoreba. O que for decoreba, você vai ver no resumo, é relevante, é importante, só que eu não precisei ficar falando, porque ele já é autoexplicativo, tá bom? O que já é autoexplicativo não tem necessidade de eu ficar falando, porque os senhores são pessoas muito inteligentes e é bem tranquilo aí. Mas aquilo que eu achei de extrema relevância ali comentar, aí eu já comentei, tá? Só para fechar essa aulinha aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, ative o sininho aí, ajude esse canal a crescer aí. Tô dando aí dicas, aula ali para vocês de forma aí que eu possa ajudar o melhor possível. Beleza? Muito obrigado. Valeu!